Olá, pessoal! Estamos em plena pandemia de coronavírus aprendendo desenho técnico. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma dica de desenho técnico com o professor Abel. Eu vou usar esse rascunho, esse desenho que eu já tinha ele elaborado previamente, para demonstrar para vocês como que se constrói um desenho em múltiplas vistas ortogonais com a ajuda do compasso. Vamos lá. Então, desses 7 passos, o primeiro é construir um conjunto de linhas perpendiculares, que são as linhas de base que vão dar origem ao teu sistema, onde você vai construir o desenho sobre esse sistema. É o esqueleto do desenho. Esse esqueleto é constituído por uma linha vertical paralela à margem lateral e uma linha horizontal paralela à margem superior ou inferior. E você consegue essas linhas perpendiculares com o uso da régua e do esquadro, transferindo essa condição de horizontal e de vertical lá para o meio da folha. Esta posição aqui onde elas se cruzam, que está marcadinha com um ponto verde aqui, ela é determinada de acordo com o tamanho da peça, né? A medida aí das laterais, das vistas que você vai representar e o espaço que você tem disponível no papel. Então, com isso, você consegue determinar qual é o espaço vazio que vai ficar entre as vistas e o espaço do desenho em relação às margens. O segundo passo, passo número 2, consiste em você pegar as medidas de todas as arestas da tua vista principal e traçar linhas paralelas à linha horizontal de base, né, por onde você tem essas arestas. Então aqui, referente ao centro do pino, referente à entrada USB, ou simétricas, né? Então, você puxa essas linhas, né? Essas linhas que estão em vermelho são linhas auxiliares, linhas de construção, são o esqueleto. No desenho a grafite, depois você pode apagar essas linhas. Aqui eu passei a caneta por cima, só para ficar mais visível. E também as linhas verticais, né, referentes a essas arestas. Então, aqui onde começa o encaixe da tomada, ó, né, esse encaixezinho mais estreito, onde termina, né, a parte de plástico e onde terminam os pinos. Então essa é a etapa 2. Né? Você traçar essas linhas que vão te auxiliar, vão te ajudar na elaboração do desenho. A etapa número 3 é você fechar as arestas, né? Concluir a vista principal e uma das vistas laterais. Então, só eu pegar o objeto aqui, ó. Um carregador semelhante a esse aqui, né? Semelhante a esse aqui. Entradinha USB, né? Essas arestas, que elas são visíveis, então você fecha, né, com linhas cheias. E as arestas internas, né, de características que você não vê, que são ocultas, elas são tracejadas. Essa vista lateral esquerda aqui, né, estou assumindo que é aqui onde a gente vê a entrada USB. Então, por isso que a gente tem tracejado o lado oposto, onde tem os pinos, né, o encaixe da tomada, representei tracejado. Concluída a terceira etapa, vamos agora para o foco da nossa explicação, que é a utilização do compasso. A quarta etapa consiste em você utilizar o compasso para transferir essas condições da largura, projetar para as linhas que se referem ao comprimento. Então, onde você tem interseção de uma característica da linha horizontal e uma característica da linha vertical,
você tem um elemento que vai ser representado num plano comum, que é o plano superior. Eu poderia ter feito o contrário, ter feito a vista superior e projetar para a vista lateral. Não tem problema, a lógica é a mesma. Vamos à técnica, né? O método consiste em colocar a ponta seca, ou seja, a ponta de metal, neste pontinho aqui, ó, aonde a última linha horizontal de baixo se encontra com a última linha vertical da vista superior. Da vista frontal. Poderia ser desse lado aqui também, ó. Essa aqui, do lado esquerdo, é a última linha vertical, né? E essa aqui é a última linha horizontal. Elas se tocam. Então, esse é o ponto, né, de centro do raio dessa curvatura que nós vamos traçar com o compasso. E essas curvaturas aqui, elas são justamente a interseção de cada caractere, cada aresta da tua vista lateral projetada na linha horizontal, e ela começa fazendo uma curva com o centro comum, né? Começa na última linha horizontal que você tem e toca na primeira linha vertical que ela encontra. Então ela parte aqui e termina aqui. Começa aqui e termina aqui. As características, por exemplo, esse centrozinho, né, que é esse ângulo de 90 graus formados lá no encaixe da tomada, né, no padrão Inetro, né, eu projetei perpendicularmente até tocar a linha horizontal. Depois, com o uso do compasso, eu transporto até tocar a linha vertical e depois eu transformo ela em perpendicular novamente por todo o corpo do desenho que vai se formar. Imaginando isso aqui não existe ainda, né? Isso vai ser a quinta etapa. Então, todas as arestas que eu encontrar aqui no desenho, projeto na horizontal e transfiro para a vertical com o uso do compasso, né? Isso vai assegurar que esta medida aqui, essa distância em vazio da vista frontal com a vista lateral, vai ser igual da vista frontal com a vista superior. Eu vou ter o mesmo espaço aqui, né? Porque o raio aqui, ó, é o mesmo desse raio aqui. Geometricamente, né, é isso que acontece. Essa lateral aqui, ó, né, a espessura do carregador, é a mesma espessura aqui quando eu olho de cima, né? Então, essa espessura é a mesma dessa espessura. Eu só girei. E é isso que faz no desenho, né? Eu estou rotacionando a peça de forma que essa espessura que eu vejo aqui é a mesma espessura que eu vejo aqui. Terminando essa quarta etapa, vamos para o quinto passo, que é muito simples. Como eu projetei as arestas aqui que são verticais para um plano superior, girando essa peça, eu rotacionei, né? Na prática é bem isso que a gente faz, né? Pego e rotaciono ela, né? Então, ao eu rotacionar esses 90 graus, essa aresta aqui, que era vertical, passou a ser horizontal. E elas vão coincidir, porque aqui eu tenho só a posição dela, mas aqui eu tenho o comprimento. Então, deitando ela nessa posição, assumindo esse comprimento, que são delimitadas justamente por essas linhas que eu tracei lá na segunda etapa. Então é onde elas se tocam, onde eu tenho interseção. O que dessa parte aqui, dessa seção, esse setor da vista frontal, eu represento na vista superior? Esse comprimento, olha só, delimitado, né, pela extensão da linha da aresta. Esse comprimento aqui, ó, né, é esse comprimento aqui. E essa largura é essa largura aqui.
Então elas são delimitadas pelas linhas verticais e horizontais, né? As verticais aqui estão em vermelho, são da etapa 2, e as horizontais aqui estão em verde porque são da etapa 4. Só por isso, né? Todas elas são linhas auxiliares, linhas para ajudar a construir o desenho. Depois elas podem ser suprimidas, podem ser apagadas. Então, como eu transferi todas as características para cá, eu vou encontrar aonde que elas se tocam e vou fechar o contorno. Não preciso utilizar régua, não preciso medir nada aqui na etapa 5, porque as medidas de comprimento eu tenho, né, aqui pelas linhas vermelhas, e as medidas de largura eu tenho pelas linhas verdes. É só ver, analisar e ver, encontrar o ponto onde elas se cruzam. O sexto passo consiste em repetir a etapa 4. Eu faço a mesma coisa. Então, a última linha horizontal com a última linha vertical é o centro onde eu vou pôr a ponta do compasso, né? E o grafite, ele vai nas extremidades. Então, tenho aresta aqui, vou transferir a aresta para lá. Tenho aresta aqui, que é essa aresta do encaixe que vai na tomada, né? Eu projetei aqui com a linha verde até a extremidade. Aqui ela começa a fazer o arco e se projeta para lá. E vai, né, perpendicular até encontrar a linha referente a ela na horizontal. Onde elas se tocam, começa o desenho do elemento. E assim por diante para todas as características que eu vou representar. E aí é só fechar o contorno na etapa 7, né, o último passo, e nós temos as vistas múltiplas do objeto representado, né, pelo método mongiano. Se quiser, depois você apaga essas linhas de construção aqui, esse esqueleto, para deixar o desenho mais limpo, e finaliza o seu desenho colocando as cotas e preenchendo a legenda adequadamente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e com certeza nos encontramos em mais um outro evento aí muito em breve. Muito obrigado